Rapaziada, acabamos de assistir aqui um jogo do Real Madrid e vamos comentar sobre isso e também principalmente sobre o Endrick, que a gente, pô, reparou uns lances aí, cara, tá saindo bastante vídeo no Twitter e principalmente lá fora, o pessoal criticando muito ele. Acredito que não vai, a mídia brasileira não vai trazer atenção pra isso, como nunca faz, mas aparentemente todo jogo ele faz lance parecido, mas hoje, pô, como tá saindo bastante vídeo, a gente viu ali mais de perto, né? Conseguiu ver o replay várias vezes que passou um pouco dos limites, cara. Porra, e deu pra ver que foi proposital. Não tem como afirmar aqui, mas, cara, desde o Brasil ele já não fazia umas coisas parecidas com essa, Fernando. Tipo assim, de uns Então, lances malucos. eu acho que a mídia brasileira não vai dar devida importância porque ele não joga mais aqui. Porque quando ele jogava aqui, tinha até compilado de lance dele, pô, chegando forte nos zagueiros, fazendo umas jogadas até meio nada a ver com o jogo, sabe? Jogadas assim, até grotescas, jogadas agressivas. Uhum. E hoje, mais uma vez, né? Hoje, pô, eu realmente não sei te dizer como é que não foi nem falta. Pois é. Não, teve uma que foi. Teve uma que o juiz chamou a atenção dele, que teve duas. Deu dois chutes num cara. Uhum, uhum. Mas esse que tá saindo aí, realmente, ele era pra ter sido expulso e não foi. Não pegaram, não É, não deu chamaram o nem VAR. falta. É o Real Madrid, né, mano? Tá ligado como é que é já. Ainda mais na E. condição que tá o Real Madrid esse ano, né, cara? Então, assim, acho que o Endrick já tem essa questão desde a época do Palmeiras de ser um jogador de chegar forte, né? Às vezes até com força excessiva, mas o Real Madrid essa temporada está muito pilhado, né? Então acho que isso está transmitido em todos os jogadores e os jogadores que já são pilhados estão chegando igual maluco, porque essa chegada deles chegaram de maluco, cara. Sim, Parece pô, que podia ele fez algum machucar o bagulho para cara. ele. Pô, tinha aquelas dele jogada de maluco que ele podia quebrar a perna de um cara. E tem essas que às vezes eu não sei o que dá muito bem na cabeça dele, que ele bate nos outros. Ele agride. Do E não nada, sei, cara. ele meio que esquece que tem VAR, que pode tomar vermelho. Ele tem uma sorte que ele não toma os cartões, mano. Mas enfim. Cara, eu resolvi trazer esse assunto hoje aqui pra TV Clubismo, até porque a gente não tem visto acontecer isso porque ele não joga lá no Real Madrid, né, mano? É, muito Mas pouco. os torcedores que assistem e acompanham mais lá de fora, que comentam, dá pra ver na internet, fala que todo jogo tem isso, repetindo aqui. Mas a gente tá trazendo isso de novo porque, de novo, a gente viu agora, né? Não, hoje passou do limite, que é isso, cara. Pois é. E não jogou bem. Se tivesse feito um gol, uma assistência, né? Pelo Não, contrário, perdeu o perdeu dois gol, gols né? de cara, né não? Não, exatamente. Não, não fez uma grande partida, teve a chance, né? Foi titular, que é o que todo mundo pede. Ah, o Endrick tem média de um gol por partida, porque ele nunca joga. Se botar ele de titular, ele deslancha, mais ou Uhum, menos. E o Getafe não é nem dos melhores times, né, da La Liga. Então, assim, ele não ter conseguido fazer nada e me incomodou um pouco a cavadinha. Porque, pô, tu é um cara que não tem muito espaço, não tem muita chance. O que que você faz? Você já fuzila, garante, e depois do segundo gol, tu dá a cavadinha, a caneta do goleiro, o balão. Mas uhum. assim, ele quis dar uma cavadinha de Romário e o goleiro não Displicente, perdeu nada, o displicente goleiro não perdeu demais. nada. Duas grandes Uhum, chances perdidas, a outra ele estou para fora, beleza, mas assim, achei que foi meio displicente da parte dele, para quem tem tão poucos minutos e é a reserva do Mbappé, né? uhum, Demole para o Mbappé. Se tu jogar até o máximo e der mole para o Mbappé, tu é a reserva dele. sim. Então, Cara, não tem assim, como negar muito que ele realmente, nesses poucos minutos, ele tem um bom aproveitamento. Acho que sim. hoje, como eu tô te falando, desde o Palmeiras, tem a hora que dá uns cliques, que ele dá uma virada de chave e ele faz, Ele se vai igual um comporta de touro, uma mano. maneira Ele que vai a igual gente um não tá. touro. É, ele vai igual um touro na dividida e acabou. Depois disso também ele para também. Ele não é um jogador que é constantemente violento. Mas ele Sim. tem esses lances, essas rompantes aí que porra, loucura. Então, hoje pra mim parecia que foi alguma questão mental. O jogador não tá preparado, ou tá nervoso, ou tá estressado com alguma coisa. A gente Eu não acho. sabe, né, o que passa. Eu sei que isso é normal. Os jogadores têm vida também fora Hum, do campo, mas hoje, cara, além de te falando, a cavadinha é uma coisa que dá pra pegar um. Por que que ele fez isso? Tipo, o que que passou na hum. cabeça dele ali num lance importante? Pô, batendo nos caras, fazendo É, falta. sim. Hoje ele tava. Hoje não foi o dia do Endrick, né, mano? Não foi um dia daqueles que ele entra em poucos minutos ele consegue fazer a diferença. É, não, ou os jogos que ele costuma, né, que acabaram, né, que são aqueles jogos de Copa, jogos de menor importância que o time vai alternativo. Então, Uhum, assim, hoje foi controle de carga, ele jogou por conta disso. La Liga é o torneio mais difícil, né, em teoria, que o Real joga, porque Champions League ele nem não seria titular.
né? Tanto que quem entrou no lugar dele foi o Bellingham, que é titular, então, assim, né? Se você for montar o Real Madrid do 1 a 11, tá o Bellingham e não tá o Endrick. E acho que ele deu mole, cara. E assim, acho que ele tá pilhado, vai, repito, ele tá pilhado, vai muito na situação do Real Madrid. O Real Madrid vive numa corda bamba. Você mesmo falou isso outro dia e eu concordo inteiramente. Então, assim, o Real Madrid, se não ganhar domingo e quarta, é crise. Esse ano eles não conseguiram ir bem na Champions. Esse ano eles estão atrás do Barcelona na La Liga. Tá bem provável de conseguir vencer a La Liga. Tudo bem, estão a 4 pontos, conseguiram a vitória contra o Getafe, mas tem um jogo contra o próprio Barcelona em Barcelona que eles precisam vencer. Uhum. Então, assim, não está tranquilo para eles. E tem a Copa do Rei que é contra esse mesmo Barcelona, que pode vir a ser campeão de tudo, né? Pode conseguir Pode o ser. triplete. O triplete que o Guardiola e o Messi não conseguiram, o Rafinha, Yamal e companhia podem conseguir. Não quero nem falar muito disso, mas um time que tinha chance de ganhar a Tríplice Coroa, que caiu hoje também, foi o Inter de Milão, que foi eliminado pro Milan. Sim, Mas então, enfim, tomou a ataca do Milan, mas esse assunto para a, outra resenha. a Mas missão assim, Real Madrid pro resto da temporada é impedir que o Barcelona ganhe essa Tríplice Coroa, né? sim, nem que eles ganhem a Copa do Rei, que eu acho que é o mais provável. Foi onde Eu o acho que Endrick teve as melhores exibições. isso. Eu acho que ele é um dos artilheiros da Copa do Rei. Sim, voltando ao Endrick, eu faço uma pergunta aí para a galera que está assistindo a gente, e uma reflexão também para você, irmão, que é assim, você não acha que esses jogadores brasileiros dessas últimas safras, desde o Neymar para pegar um ponto de partida, eles não têm uma marra muito acima, porque o Romário era marrento, mas o Romário adquiriu essa marra toda depois que ele foi campeão do mundo. Então, assim, hoje os jogadores eles são marrentos com 17, 18 anos, então assim, acho que isso está atrapalhando até o próprio desenvolvimento desses jogadores no futebol. O Neymar nunca conseguiu ser melhor do mundo, atraiu Uhum. aí muito hate de toda a mídia, de todo mundo, até dos brasileiros durante um bom tempo, por causa daquela exibição dele na Copa de 2018. O próprio Vinícius Júnior hoje é o nosso melhor jogador brasileiro, foi o campeão da última Champions, ganhou o The Best, mas ele ainda assim tem muita gente da mídia contra ele, muitos torcedores também contra ele por conta das atitudes. O Endrick, você não acha que está indo pelo mesmo caminho, cara? Pode crer, mano. Tu falou agora faz total sentido. Eu ainda lembrei mais um exemplo. Tu falou de grandes jogadores, falou de Neymar, Vini Júnior, que estão lá no máximo holofote. Até o próprio Endrick também, que já tá no Real Madrid com 17 anos. Mas o Anthony, que é um cara também que é hateado aí mundo Sim. afora porque é marrento pra cacete. E tem É, aquela marrinha dele. o Anthony tem o fator United, mas isso também é assunto para outro vídeo, né? Porque Uhum, o United é um cemitério de jogador. Mas assim, eu falei esses três, porque esses três para mim têm potencial para ser melhor do mundo. O Neymar talvez não sim, consiga mais, o Vinícius Júnior conseguiu o The Best, e o sim. Endrick pode vir a ser o melhor do mundo. O Vini Júnior não ganhou a bola de ouro por parecido com isso aí, mais ou menos isso aí que você tá falando. Que, Porque a tipo, mundo mídia, afora. exatamente. Teve sul-americano que não votou nele. Então, assim, acho que a questão que ele quis pregar aqui também existe, não foi preponderante. Foi um fator óbvio, Uhum. sempre vai ser, porque existe muita gente que é estúpida, mas, para mim, o fator preponderante foi a atitude do Vini Júnior, principalmente dentro de campo. Sim, brigar com muito jogador, muito capitão de time, os O caras votam deboche, também, exato. entendeu? E, cara, o Endrick realmente, aqui no Brasil, já tem um pouco de hate em cima dele, né? Mas a gente ainda fica com aquela esperança do que ele pode ser, então a gente torce muito por ele. Mas mundo afora, pô, dificilmente eu tenho visto elogios, não só o futebol dele, apesar do futebol, o pessoal tem que calar a boca muitas vezes, porque ele entra 10 minutos e mete o gol. Mas a personalidade dele já virou meme antes dele Não, estrear, então, né? e aí o pessoal tá usando de muleta. Quando falam bem dele, eles falam bem falando assim: é o Endrick que fez gol, mas era a Copa do Rei, mas era um jogo contra um time de uma segunda divisão, era um time mais Uhum. fraco, era um jogo de menor importância, porque isso acontece bastante com ele lá. Então, assim, acho que. Não vou dizer que o desenvolvimento dele foi travado, porque ele está no Real Madrid, irmão, e ele é banco do Mbappé. Então, assim, qualquer centroavante brasileiro, com qualquer idade, estaria no banco do Mbappé hoje. Uhum. Mas eu acho que a imprensa fora da Espanha, fora de Madrid principalmente, acabou dando uma esquecida nele. Ele é aquele garoto maravilha brasileiro, né? Mas que, como é que tá? Tá lá no Real Madrid treinando lá um dia, quem sabe aí não faz um Sim, golzinho sim. aí. Não é muito novo ainda. Em relação a isso, eu fico um pouco preocupado. Os minutos que ele recebe até agora e tal. E com certeza ele tá evoluindo, com certeza ele é melhor do que o Endrick que saiu do Palmeiras. E ele tá evoluindo no melhor lugar do mundo para evoluir, pô. Sim. Mas o que me preocupa é o que a gente começou o vídeo falando, cara. Porque, por exemplo, ele tem chance de ir pra essa Copa do Mundo ainda. Pô, e vou te falar.
A gente tá chamando atenção pra esse assunto porque não é a primeira vez, cara. Não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. Ele faz isso direto. E, pô, eu não conheço o Endrick nem o Fernandão. A gente nunca vai poder dar um puxão de orelha nele, entre aspas. Chegar e dar uma ideia nele e falar, meu irmão, uma hora tu vai se fuder com isso aí, tu dá uma sorte. Porra, meu irmão, ele vai pra uma Copa do Mundo, faz uma merda dessa, igual, tipo, outro que era estrambelhado das ideias, Felipe Melo, que Não, Felipe Melo, você deu o exemplo perfeito. O Felipe Melo estragou a Copa do do Mundo. nada, a lógica saía e assumia um animal Isso. e, com o Hendrick parece que é o que acontece. E nesses É estilo momentos, porra, meu Wolverine. É irmão, quando o Wolverine. eu nunca É vi quando o tu. Wolverine toma o lugar do Logan. Pô, é isso, mano. Isso me preocupa pra uma Copa do Mundo, tu ficar com um a menos já. Tá difícil de ganhar com o time que a gente tem, a gente jogando mal pra caralho. Aí entra um maluco desse no segundo tempo pra tentar botar um fogo no jogo e toma um. Porque ele consegue colocar fogo, né? Mas toma o Não, vermelho, porque tá muito empolgado, tá com a mente em outro ele lugar, estraga. acaba com a nossa Copa do Mundo, nunca mais se escuta falar de Hendrick no Brasil. Vai Não, o que de. deu uma sorte danada é o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, no jogo que ele faz aquele golaço, dá assistência para o Rivaldo contra a Inglaterra, ele foi Uhum, expulso. É que ninguém lembra porque ele sim. ganhou a Copa. Se tivesse perdido a Copa, o Ronaldinho Gaúcho ia ser, porra. Não, o pessoal lembra um pouco ainda desse lance. Pouca gente lembra, mas tem muita gente que lembra. Mas é porque o Ronaldinho não tinha esse histórico. É porque ele tava empolgado, tava tipo. Tá ligado? Então, Tava. porque isso que eu tô falando, independentemente do seu potencial, todo mundo está sujeito a esses momentos. Mas Sim. é o que você falou, sujeito a esse momento, aconteceu uma vez. O Marcelo outro dia quebrou a perna de um cara lá na Argentina, na Libertadores, Uhum, e, pô, o Marcelo nunca foi disso, mas é o momento. A questão é que quando repete demais, vira um padrão, uhum, aí você fica até mais visado, como era o caso do Felipe Melo e como acaba ficando o Endrick. Daqui a uhum. pouco ele vai começar a ser expulso aí pelo VAR. Sim. As faltas de doidão, eu, pô, fico bolado com isso, igual você tá falando, mas eu também até relevo um pouco. Mas os lances que tá ninguém olhando, ele pega e dá um chute no cara, igual ele fez hoje, meu irmão. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. O maluco Não, sabendo que, pô, estamos em 2025, vá, milhões de câmeras. Pô, a chance e de esse tomar um. passou, irmão. Esse passou, esse está repercutindo aí. A gente está até falando sobre isso, porque pô, esse lance está rodando na internet, está rodando o mundo. O Marca repostou, um monte de gente repostou, ou seja, o próximo não vai passar, não. É isso, é isso. Ele vai ter que parar com essa parada, mano. Exato. Deixa a opinião aí, galera. Deixa o comentário aí o que vocês estão achando. Pô, não pegamos pesado com ninguém, não, hein? Tá dando mole mesmo, Não, mas tem que falar. Foda-se. pô. Não, e pergunta pra rapaziada aí, botar nos comentários aí se levaria o Endrick pra Copa. Porque o Endrick, não tô dizendo Boa. titular, não, mas do grupo. Porque eu acho que vale a pena. Porque nas futuras Copas, 30, 34, ele vai ser um cara que vai ser muito falado. E essa vaga tá nivelada por baixo, mas tá bem disputada, porque tem vários desses medianos. Tem só um fora de série que é o Pedro, Não, até agora. quem aparecer nos 6 meses da Copa pega essa vaga aí, que é a última vaga do ataque. É isso. É Tamo isso. junto, rapaziada. O like aí pra gente, se inscreve no canal, já é? Valeu. Valeu.